definição, é um protocolo da Lei Geral, certo, de proteção de dados. E, após a fala da Joana, a gente abre a palavra para as dúvidas, esclarecimentos, questionamentos e que tais. Então, Joana, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Fecho aqui meu microfone e a palavra é sua. Então, Luiz, boa tarde. Vocês estão me ouvindo, né? Está me ouvindo, Luiz? Ouvimos Então, bem. ouvimos Pronto, bem. perfeito. Tá ok. Então, Luiz, muito obrigado pelo convite. Eu chamo Luiz, mas todo mundo chama Denis. É Luiz Exatamente. Denis. Luiz Denis. Só os cobradores Então, é que me chamam de Luiz. é. Então, vou chamar de Denis. Então, Denis, muito obrigado pelo convite. Os colegas, companheiros de militância no social, no território, que estão presentes, não os conheço pessoalmente, assim online não dá para a gente fazer uma apresentação mais próxima, mas o Luiz já me deu meu nome, diz de onde eu estou sentada aqui na Assessoria de Planejamento da Saúde. Eu tenho um caminho muito de militância no SUS. Então, é um pouco desse caminho que eu também vou colocar para vocês, estou falando isso, para vocês entenderem a minha apresentação, no caminho vocês vão ver. Eu tenho 26 slides. A minha ideia é colocar exatamente uma fundamentação legal da regionalização e como a regionalização da Bahia vem se estruturando, que é reflexo também do que é a regionalização colocada no Sistema Único de Saúde. Então, como eu falei para vocês, eu tenho 26 slides, a minha ideia é passar 1 minuto, no máximo 1 minuto e pouco em cada slide, e concluir em 30 minutos a apresentação. Vou perseguir essa meta. Então, eu começo pela questão da nossa base legal. Então, a nossa Constituição vigente de 88, ao criar o SUS, ele estabeleceu que as ações de serviço público de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, que tinha diretrizes como, por exemplo, a descentralização. Porque, até então, o sistema de saúde decisório e operacional era centralizado muito no Ministério da Saúde. Então, a proposta da Constituição de descentralizar, principalmente em direção aos municípios, na ideia de que é onde as coisas acontecem, onde as pessoas moram. Embora o município faça parte do Estado, faça parte do país, as pessoas também moram no Estado e moram no país. O atendimento integral, que juntava as ações preventivas com as assistenciais curativas, e a participação da comunidade, que nós traduzimos na Lei Orgânica da Saúde, no controle social, que a participação da comunidade no SUS se dá através das conferências de saúde e de conselhos de saúde nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. Mas vamos para o nosso foco, que é a regionalização e hierarquização. Quando a gente fala em regionalização e hierarquização, o que é que qual o conteúdo disso? É que o serviço de saúde deve ser organizado em níveis crescentes de complexidade. Aqui eu já vou colocar para vocês que a saúde compreende a sua organização em complexidade tecnológica. Então, há um entendimento de quanto menos tecnologia dura, equipamento, menos complexo. Quanto mais equipamento, mais complexo. Essa é uma opção de organização de hierarquia, mas não quer dizer que o nível elementar, o nível menos complexo, nesse sentido, não tenha uma grande complexidade. Por exemplo, se você imaginar uma enfermeira que está atendendo na atenção básica uma senhora grávida, que é hipertensa, que sofre violência doméstica, que tem 2 ou 3 filhos dependentes de droga, que não tem o que comer, a complexidade de conhecimento que é envolvida para fazer esse atendimento tem o mesmo nível de complexidade de uma enfermeira no UTI lidando com um equipamento de alta tecnologia. Então, a complexidade da hierarquização dos nossos serviços
é por complexidade tecnológica. É assim que é feito. Circunscrita em uma determinada área geográfica. A área geográfica, nós estamos falando aí em área física. Mas quando a gente diz que é planejado a partir de critério epidemiológico e que tem que ter conhecimento da população a ser atendida, a gente está falando aí de território processo, onde as pessoas vivem, moram, adoecem, estudam, são felizes. Então, esse é o conteúdo que envolve na saúde, acho que em todas as áreas. Mas a questão da hierarquização dos serviços na saúde é muito forte. E o que é isso? O que é que a gente diz que é isso? Se vocês olharem essa figura, vocês reconhecem aí um monte de serviços de saúde que é oferecido pela saúde. Vocês estão vendo desde a academia de saúde até um serviço de tomografia, até um hospital de alta complexidade, uma unidade de saúde da família, uma ambulância, uma central de regulação. Então, é um conjunto de serviços que são organizados de forma muito fragmentada. Então, o que é que o serviço de saúde busca? Busca duas coisas. E um cidadão, hoje com cartão de saúde na mão, correndo por esses serviços. Então, o que é que se busca? Se busca primeiro hierarquizar. Hierarquizar por nível de complexidade tecnológica. Então, a gente tem um nível que a gente chama de atenção básica, que é onde está as academias de saúde, a saúde da família, as estratégias de saúde da família, o posto de saúde, que às vezes não tem estratégia de saúde da família, um conjunto de profissionais que até pouco tempo chamava NASF, agora chama MUTI, que é equipe multiprofissional. Esse conjunto é o que nós chamamos de atenção básica, que no nosso jargão a gente diz que a porta de entrada deveria ser a porta de entrada do cidadão, do usuário, nós chamamos usuário, na questão do SUS, no sistema. E esta porta de entrada, ela deveria ter o poder de organizar o atendimento, de coordenar e ordenar a entrada e o caminho do paciente dentro do fluxo de atendimento por níveis de complexidade, considerando uma classificação de risco. Inclusive, se olhar a população geral, compreende-se que um bom atendimento nesse nível de atenção básica resolve 85%, esse é um dado que os estudos mostram, dos problemas de saúde que a população teria. De saúde, a gente tem uma questão de o nosso serviço ser de saúde, não ser de doença, né? Então, esse é um nível que é privilegiado para atendimento à população. Daí, nós temos um segundo nível, que é o que nós chamamos de média complexidade. Essa média complexidade, ela está no nível ambulatorial, que é os exames complementares, que são atendimento de serviço mais especializado, como, por exemplo, o CEL, que é o serviço de odontologia. Nós temos os CAPs, que é o serviço de atenção psicossocial, e temos hospitais, maternidades, que aí nós temos hoje uma pontuação, é de que um hospital ele é um ponto de atenção que ele pode estar na média e na alta complexidade, a depender do serviço que ele oferece. Nós temos, por exemplo, aqui, muito novo, aqui no canto, vocês estão vendo as policlínicas regionais de saúde. As policlínicas regionais, elas vão estar nesta figura como de média complexidade, mas elas vão estar também no segundo nível, no terceiro nível, que é o nível de alta complexidade, porque lá ela tem tomografia, tem ultrassonografia, então são equipamentos de alta complexidade. Então, a nossa organização, ela é hierarquizada por níveis de complexidade. E o segundo ponto é a regionalização, porque esses serviços organizados por níveis de complexidade, eles devem estar em um território. Agora, quando a gente fala de regionalizar, eu queria colocar dois aspectos. O primeiro aspecto é a regionalização, a desconcentração administrativa de uma entidade central para territórios desconcentrados com escritórios que são sua representação. Então, o que vocês estão vendo aí
É a lei que criou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia ela foi criada em 1925. Daqui a 1 ano e 8 meses, 9, a Secretaria de Saúde faz 100 anos. Foi a primeira do Brasil, a segunda foi São Paulo no mesmo mês, mas foi a primeira do Brasil. E quando ela foi criada, 100 anos atrás, ela já tinha uma divisão administrativa de desconcentração que ela dividiu o estado da Bahia em 4 diretorias sanitárias. Uma no norte, uma no sul e 2 no centro. Então, esta é uma regionalização de desconcentração administrativa, onde uma organização central como a secretaria, ela divide o território para colocar seus escritórios de representação. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que nós estamos hoje. Então, esse é um viés da regionalização. Com a criação do Sistema Único, a regionalização tomou uma outra perspectiva. A primeira perspectiva, quando o SUS foi criado, foi descentralizar para os municípios. É tanto que muito tempo a gente falava municipalização da saúde. O problema é que, ao organizar os municípios isolados, faltou uma organização que desse o que nós chamamos de economia de escala. Não dá para botar um tomógrafo em todos os municípios. Não dá para botar um raio-x de 500 amperes em todos os municípios. Então, a regionalização no nível outro que nós vamos falar, que é a regionalização da assistência à saúde, ela prevê que um equipamento ou uma unidade de saúde, ela acumule escala de pessoas para que seja possível ela ter economicidade. Não uma economicidade fria, que é a economia pela economia, mas que ela fique localizada onde tenha um ideal de atendimento, mas também acumulando a quantidade de pessoas. Então, em 2001, o SUS foi criado em 88. Em 2001, foi que se começou a discutir, de novo, a regionalização nessa perspectiva de organizar os serviços de saúde. E, para isso, todos os estados do país tiveram que fazer o que nós chamamos de Plano Diretor de Regionalização, que é o PDR. Esse PDR, hoje, ele está no Observatório Baiano de Regionalização. Eu já queria convidar vocês para visitar. Se botar na internet Observatório Baiano de Regionalização, vocês podem pesquisar lá que vocês vão encontrar um monte de decisões, dessas coisas que eu estou falando aqui. Inclusive, a divisão territorial da Bahia atual para a saúde, como nós estamos trabalhando lá. Então, o primeiro PDR da Bahia foi criado em 2003. Nós tivemos o primeiro PDR. Como foi que nós dividimos o território? Coincidentemente, nessa época, eu respondia pela diretoria da área. Nós pegamos o mapa da Bahia, vimos as estradas que ligavam os municípios e fizemos estudos aonde era centro das antigas DIRES, que eram as nossas instâncias desconcentradas da secretaria. Era um ponto de apoio, era onde tinha DIRES. Segundo, é uma cidade onde ela tinha mais de 30 mil habitantes, era o segundo ponto. O terceiro ponto é onde existiam hospitais que recebiam pacientes. Então, a gente fez esse estudo da onde vinha todos os pacientes para os hospitais e fomos criando um círculo em volta. E daí nós fizemos o primeiro desenho da regionalização da assistência da secretaria. Na época, aqui eu estou mostrando o estado da Bahia, hoje nós temos 28 regiões de saúde. Na época, nós tínhamos 27 regiões, só que nós tínhamos 31 DIRES, que era o espaço desconcentrado da secretaria. Não coincidia nem a organização
dos serviços por nível de complexidade com a organização da desconcentração administrativa que nós tínhamos. Então, por exemplo, nós tínhamos a região de Camaçari e lá não tinha DIRES. Na região de Guanambi, nós tínhamos a DIRES de Caetité e a DIRES de Guanambi, mas a região era uma só, era a região de Guanambi. Então, a gente não coincidia a mesma de concentração administrativa com a mesma divisão das regiões de saúde. Hoje, nós temos muito parecido. Hoje nós continuamos com as 28 regiões de saúde, só que essas regiões se juntam em 9 macro-regiões. Então, se vocês olharem aqui o que está em roxo, a região oeste, ela é composta pela a macro-região oeste. É composto pela região de saúde de Barreiras, pela região de saúde de Ibotirama e pela região de saúde de Santa Maria da Vitória. Essas 3 regiões, ela compõem uma macro-região de saúde. E agora sim, a nossa desconcentração administrativa da Secretaria, que são os núcleos regionais de saúde, eles estão exatamente nas mesmas áreas em que são as macro-regiões de saúde da assistência. Então, a gente tem na região oeste o núcleo regional oeste, que é localizado na cidade de Barreiras. Então, nós temos 28 regiões, 9 macro-regiões, e nas macro coincide com os 9 núcleos regionais de saúde. A quantidade de região por macro varia. Por exemplo, se vocês olharem aqui, extremo sul, a macro extremo sul só tem 2 regiões, que é de Porto Seguro e de Barreiras. Mas se vocês olharem a sudoeste, a gente já tem 4 regiões dentro dela. E a gente tem Tapetinga, Vitória da Conquista, Brumado e Guanambi. Então, há uma variação entre a quantidade de regiões de uma macro ou de outra. O que superpõe mesmo é no espaço macro. Todo o movimento nacional para se trabalhar a organização da rede de assistência hoje é na direção de macro-região. As regiões de saúde continuarão existindo, mas há uma portaria tripartite do Ministério do Estado e dos municípios acordada de que o planejamento regional ele deve se dar em território que tenha, no mínimo, 700 mil habitantes. Então, se vocês imaginarem, as nossas regiões de saúde, das 28, 9 têm menos do que 300 mil habitantes. E 2 delas, menos do que 200 mil. A Itapetinga e Ibotirama têm menos de 200 mil habitantes. Então, o que significa? Que são regiões que não têm alguma quantidade de população suficiente para se implantar um serviço de alta complexidade que precise de escala, que precise de ter uma demanda suficiente para justificar, no bom sentido, economicamente, aquele equipamento ali. Não que aquela população não tem direito àquele equipamento, tem direito sim. Ele tem direito de ter o mais próximo possível para que ele seja encaminhado, que foi a lógica da implantação das 23 policlínicas regionais de saúde no estado. É colocar um serviço de média e alta complexidade o mais próximo do território. Então, se você olhar a região oeste, nós temos uma policlínica em Barreiras, uma policlínica em Santa Maria da Vitória. Então, um paciente hoje faz tomografia e ressonância aí. Antes, ele teria que se deslocar ou para Feira ou para Salvador, uma distância muito maior do que ele desloca hoje dentro do seu próprio território. Então, essa é a lógica da nossa organização da saúde. Eu vou mostrar agora, já que eu descrevi como nós dividimos o nosso território, eu vou seguir para mostrar o que é que está acontecendo na saúde dentro desses territórios macro-regionais para organizar essa rede. Mas antes,
eu vou dizer a vocês que nós tentamos fazer uma superposição com os territórios. Eu não sei se está atualizado, porque eu busquei um mapa rápido, porque isso dá trabalho a gente fazer. Mas nós fizemos uma época uma superposição das nossas macro-regiões com os territórios. Então, a gente estava falando lá de Barreiras. Então, Santa Maria da Vitória, Ibotirama e Barreiras é uma única macro nossa, que é a macro-oeste. Se a gente olhar aqui no canto, está dentro da nossa macro Barreiras, 3 territórios. Na verdade, não é nem 3, são 4, porque a bacia do Rio Corrente está a região de saúde de Santa Maria da Vitória, que está em roxo, mas ele pega 2 municípios da região de Barreiras e mais deixa 2 municípios roxo cá para a região de Guanambi. Então, não superpõe. Se a gente vai para Ibotirama, que é o que está em vermelho, a Ibotirama tem um município que é da região de Irecê. A região de Ibotirama é chamada Velho Chico, mas ele tem um município que está dentro da região da Bacia do Rio Grande. Então, a gente não conseguiu, a superposição é muito difícil. A única superposição que é exata é da Extremo Sul. A macro-região Extremo Sul, ela é exata, porque tem o território da Costa do Descobrimento, que é a região de Porto Seguro, e o Extremo Sul, que é a região Extremo Sul. Então, é a única que é a nossa macro Extremo Sul com a Costa do Descobrimento. As outras, por exemplo, aqui, a Litoral Sul aproxima um pouco, onde está a nossa macro, que é a Macro Sul, que fica o escritório em Itabuna. Mas os outros, a gente não conseguiu uma aproximação exata do mapa, é bastante diferente. Só para a gente aquecer o debate depois. Então, o que é que estão acontecendo nesses territórios que a gente chamou lá de regionalização? Quando a gente falou da regionalização, a gente falou da assistência, que era de unir serviço de saúde. E quando a gente falou em hierarquizar, dá a ideia de uma pirâmide, onde a atenção básica está na base, depois a média complexidade, depois a alta complexidade. Essa forma de organizar por pirâmide hoje está muito abandonada completamente na forma de organizar o serviço, porque a organização por níveis deu alguns viés. Primeiro, de que o paciente tem que sair do nível e passar para o outro, como se ele não pudesse entrar no meio do caminho, se ele tivesse muito grave, se a classificação de risco disser que ele precisa de uma urgência mais alta, ele tem que entrar direto por lá. Segundo, porque deu uma ideia de que o que está na base é menos qualificado, o mais qualificado é o médio, o mais qualificado, o ápice, é uma UTI, por exemplo. Hoje a organização se dá numa perspectiva, de organização em rede, onde todos se interligam e todos têm o mesmo nível de importância no sistema e de capacidade de resolver o problema de saúde que o paciente precise, no nível em que a classificação de risco diga que ele deve estar. E no centro deve estar, como eu falei para vocês inicialmente, a atenção básica. Ela deveria ser a porta de entrada, mas também ela está no mesmo nível dos outros níveis. É como se fosse uma rede que se interligasse o tempo inteiro. A ideia é que a hierarquização se dê, sim, a depender de diferentes tipos de procura, desde o domicílio até a unidade de saúde da família, até o ambulatório, até o hospital, a emergência, e que isso seja regionalizado para cobrir toda a população. Então, hoje se busca nos territórios macro-regionais o que nós chamamos de suficiência, que é ter o serviço, a quantidade suficiente para que aquela população
não se desloque para ser atendido. Claro que nunca uma macro-região vai ser 100% suficiente, porque tem serviços tão especializados, que, se for possível, está aqui em Salvador mesmo, ou no máximo em algum outro grande centro, como Feira de Santana, sei lá, Vitória da Conquista, o que seja. A ideia é fazer essa rede para garantir o acesso da população a todos os níveis de complexidade. Vocês vão dizer, Joana, isso é muito teoria, é verdade, mas é o que a gente persegue. Então, para isso, pretende-se que se arrume uma rede onde aquele cidadão ele tenha encaminhamento através de uma central para todos os níveis aonde ele precisar. Primeiro, o ótimo é que ele não ficasse correndo como ele está aí. É que quem andasse era a informação e ele se deslocasse o mínimo possível. Segundo, é que ele fosse ordenado nessa rede de forma que, em uma linha de cuidado, ele fosse garantindo aonde ele tivesse necessidade. Então, esse é o desafio de se organizar uma rede onde o paciente tenha definido uma linha de cuidado, onde ele circule dentro da região para onde ele deva ser atendido. Eu coloquei ela em cima, as policlínicas, está lá em cima dentro da nuvem, vocês estão vendo aí. A policlínica, ela é uma unidade de média complexidade e alta complexidade também. Ela tem um sistema próprio de encaminhar o paciente ao município que ordena as consultas. A direção da policlínica ele não tem consulta, a consulta é do município consorciado. Ele manda o paciente, tem um transporte sanitário que traz, e ele retorna para o município. Então, aí nós temos um ponto de atenção. Hoje nós chamamos todas as unidades de ponto de atenção, onde ele tem um link com o município. O ideal é que todos esses pontos estivessem interligados. Isso é uma busca interessante. E a outra coisa que eu queria colocar para vocês é a questão da região. A região, ela se organiza por nível de complexidade, como nós falamos. Então, por exemplo, eu vou colocar a policlínica, porque talvez seja uma pergunta que vem, porque o prefeito fez uma pergunta recente numa reunião com o governador, eu não estava, mas a secretária trouxe a demanda de uma policlínica. Porque o que ela diz assim? Olha, eu estou numa policlínica que o meu paciente anda 700 quilômetros, mas tem uma outra policlínica que é 50 quilômetros. Eu queria trocar para outra policlínica. Aí nós temos duas questões. Primeiro, que a região de saúde, ela está por constituição, ela tem que ter contiguidade. Os municípios têm que ser contíguos. Eu não posso ser de uma região, pular um município da minha região e entrar em outra. Então, se eu não for contigo e tiver um município da minha frente, ele também tem que ir comigo para outra região. Segundo, como a policlínica é só um ponto de atenção, ela não é a rede toda, nós podemos ter situação como, por exemplo, quem é aí da região oeste conhece o município de Buritirama. O município de Buritirama, ele fica entre Ibotirama, Barreiras e Irecê. Ele tem contiguidade com Irecê. Quando tinha a policlínica de Irecê, o prefeito se consorciou com a policlínica de Irecê. Só que, ao consorciar com a policlínica, ele tem que mudar de região. Ao mudar de região, o hospital de referência da população dele seria o Mário Dourado Irecê. Quando a gente disse isso para ele, ele disse, não quero sair não. Porque meu hospital de referência é o Hospital do Oeste, que fica em Barreiras. Então, para vocês compreenderem que nem sempre, porque a policlínica está mais perto, a rede de atenção, o outro conjunto, é também mais perto. Então,
a regionalização ela tem esse sentido de ser uma rede que faz a linha de cuidado em todos os níveis de atenção, básico, secundário e terciário. Se eu enrolei muito, a gente volta para isso no debate, se for o caso, tá? Então, esta é o ótimo que nós poderíamos ter. É uma região que tivesse todos os pontos de atenção em quantidade e em qualidade suficiente para atender a toda a população, ordenada por uma central, por atenção básica e tendo uma central de regulação que fizesse o paciente ter acesso no sentido de chegar, ser atendido, ter hora marcada, ter resolutividade, como é pensado na policlínica e em todos os outros serviços, o que se busca organizar. Então, para isso, deveria se estruturar uma rede de atenção. Lembra que quando eu falei o primeiro PDR, eu falava que era o plano de assistência. Quando eu falava de plano de assistência, eu falava em ligar serviços. Aqui eu já mudo da ideia. Eu digo que é uma rede de atenção. Quando eu falo de atenção, implica assistência farmacêutica, implica apoio de diagnóstico, implica em regulação, implica em transporte sanitário, implica em organizar, além dos pontos de atenção, é organizar todo o sistema de apoio, todo o sistema logístico. Então, essa é uma lógica do que seria uma rede de atenção. E, para isso, nós temos uma estrutura decisória no SUS, porque nós temos as 3 esferas do nossa República Federativa, que é a União, Estado e Município. No controle social, nós temos Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal. Na gestão, nós temos o ministro, o secretário ou secretário e secretária de saúde, ministro e ministra também, né, que nós temos uma ministra no momento. E nós temos decisões colegiadas. Aqui no controle social, nós temos o usuário participando. Na organização da rede de atenção, nós temos um colegiado que são entre gestores. E entre esses gestores, nós temos os gestores nacional, estadual e municipal. Então, no nível nacional, nós temos uma comissão que é tripartite. Ministério, os estados representados num conselho chamado CONAS e os municípios representados por um conselho chamado CONASEMS. Quando eu vou para o nível estadual, eu tenho uma comissão bipartite, que são os representantes da Secretaria do Estado e representantes dos municípios, por exemplo, do Estado da Bahia. Quando a gente vai para a região é um espaço novo que entrou aqui, que ela não é ente federativo, ela é um espaço entre município e estado. Então, aqui, em 2011, foi criado por um decreto a CIR, que são a Comissão Intergestoras Regionais, que é um membro do estado da Secretaria de Saúde do nível central, um membro do nível regional nosso, que é do núcleo, e todos os municípios da região. É nesse território CIR que é aí onde é tomada as decisões do território regionais e quando extrapolam a região, essa demanda vem para a CIB, que é a estadual. Então, essa estrutura decisória é que fica no território discutindo e pactuando as decisões da região. E aí, o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos fazendo em todas as macro-regiões, por conta daquilo que eu conversei com vocês, da escala, do serviço que deve ter suficiência, e a suficiência só se dá através da macro, o Plano Regional de Saúde, que tem todas essas etapas. Eu não vou ler por causa do nosso tempo, só tenho mais 10 minutos, pelo que eu estou percebendo, acho que já passei. Eu vou dizer o que nós já fizemos. Nós já fizemos em todas as macro-regiões o estudo do estado de saúde da população.
Cada macro-região tem um livrinho desse, está no observatório, que é muito agradável, se vocês quiserem ler. Está lá, para cada macro-região de saúde nossa, como é o estado de saúde da população para alguns indicadores. A capa do livro é bem direcionada para a região, por exemplo, se vocês verem aqui, a da região sudoeste está a produção de leite, Tapetinga e Vitória da Conquista, a produção de minerais de Brumada, a produção de café de Conquista, as flores e tem a energia eólica de Guanambi. Então, tem todo um movimento que nós fizemos para dar identidade à macro-região, por exemplo. E essas macro-regiões, o que é que elas priorizaram como primeiro enfrentamento? O primeiro enfrentamento é o que está em rosa, é que é a área materna e infantil. O segundo enfrentamento é a oncologia, que é o que está em amarelo. E junto com a oncologia, tem muito próximo a questão das doenças cardiovasculares, que é o que está em vermelho. Então, essas são as áreas. Depois nós temos causas externas e doenças infecciosas. Então, cada região, cada macro-região escolheu sua prioridade sanitária. E aí nós estamos trabalhando com as diretrizes, objetivos e as metas daquela região. Estamos avaliando a capacidade instalada, o que é que a região tem. Então, estamos indo ao território, fazendo junto com gestores municipais a discussão do que tem no território. Para isso, em cada macro-região, nós temos o que nós chamamos de GTTM, que é Grupo Técnico de Trabalho Macro-Regional, que são técnicos do nível central da CESAB, técnicos do nível regional, apoiadores dos municípios contratados pelo COSEMES, representantes do COSEMES Bahia, técnicos do Ministério da Saúde, prestadores de serviço contratado pela OPA, são colaboradores, e articuladores de um projeto chamado PROAD, que é contratado pelo AOC. Este grupo tem portaria nominada pela CIB, é quem está no território fazendo esse planejamento regional. E aí, os próximos passos que nós temos é fazer análise de suficiência, discutir as metas e indicadores, discutir a alocação de recursos financeiros e de custeio. O Ministério está batendo questão que só faz financiamento agora direcionado para esse movimento da regionalização. Depois nós faremos uma programação geral de ações de serviço de saúde. Vamos definir um comitê de governança. Estamos com um grande movimento ainda esse ano para discutir qual é a composição desse comitê de governança nas macro-regiões, inclusive com a participação do controle social. O nosso Conselho Estadual está envolvido, o Marco está envolvido nessa discussão, e temos ainda uma questão que é pioneira no Brasil, que é a implantação de uma macro-região interestadual, que é a região que une a 4ª macro-região de Pernambuco com a região norte da Bahia, que fica entre Petrolina e Juazeiro. É uma região que é denominada de PEBA. Na verdade, o nome dela oficial é Vale Médio São Francisco, mas o território diz que não, que quer que continue chamando PEBA. Houve uma certa crítica, porque PEBA é uma coisa frágil para nós aqui, quando a gente fala no Nordeste, é PEBA, é uma coisa frágil, mas eles dizem que não, que eles se sentem assim, têm identidade assim, e nós estamos também, no momento, reativando a implantação dessa macro-região. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Desculpem, eu acho que eu extrapolei no tempo, mas é porque Denis, ninguém me chamou a atenção, eu segui, mas eu acho que eu extrapolei no tempo. Mas estou disponível para uma conversa, se ainda der tempo. Professor, obrigado, Joana. Eu nem me preocupei muito com o tempo, porque me pareceu que a apresentação foi extremamente pertinente e diminuir o tempo, acho que o acelerar a apresentação poderia prejudicar a compreensão do tema. Particularmente, eu estou há algum tempo aqui no Estado, mas não tenho de longe a pretensão
de abarcar a compreensão de como é que o Estado funciona. Então, para mim, particularmente, a apresentação foi do tempo exato para eu entender como é que a saúde se organiza dentro aqui do Estado e, principalmente, uma coisa que nos é cara, que nos é cobrada, os espaços e possibilidades de controle social e também as razões objetivas que justificam, certo, essa regionalização. Certo? Até o momento, temos aqui até Magali, que ia sair da estante, ela ficou aqui até agora. Está vendo? A prosa foi boa, que ela nem foi cuidar da segurança alimentar. Mas temos aqui inscritos o João Alberto, foi a única pessoa que, durante sua fala, levantou a mão. Pedro Marcondes, também agora, a Ladailza e Carla Costa, certo? Pedem a palavra também. Então, temos 4 inscritos, vamos fazer esse primeiro bloco, certo, aqui. João Alberto primeiro, depois Pedro Marcondes, Ladailza, Carla Costa, e depois a gente devolve a palavra para a Joana. João Alberto, por favor. Boa tarde, pessoal. Joana, aqui é João Alberto, eu sou do território Chapada Diamantina e também conselheiro aí do CDT. Veja só, o ponto aqui que eu quero te questionar, talvez não seja um questionamento, mas como você está na APG e é um ambiente importante para fazer aí o planejamento, ajudar nas correções e na concertação dos serviços de saúde, primeiro, falar tem a regionalização e não tem uma instância de participação social. A gente enxerga que não existe, né? Seria na macro, sei lá, no mesmo formato com as DIRES, que não existe mais, mas não tem. A gente fica, né, alheio a isso. Tem os conselhos municipais e o conselho estadual, mas a gente fica alheio à regionalização, não tem com quem dialogar sobre esse assunto. E segundo, e aí eu entendo que as policlínicas são fundamentais, porque elas são geridas por consórcios. Se tivesse uma regionalização, talvez ajudasse no diálogo com os consórcios de saúde para uma série de, não vou dizer questionamentos, mas colaboração da sociedade para fazer as concertações e a tão sonhada governança. E outro ponto que eu também observei aqui e chamou minha atenção é como a hierarquização do serviço de saúde ele se trata muito da questão tecnológica, daquilo que você chama de atenção básica, média e alta complexidade, e como nos últimos anos foram construídos diversos hospitais regionais, digamos que um indicador importante para a gente seria qual é o índice de tecnologia que esses hospitais regionais têm, porque o que a gente mais percebe no dia a dia são pacientes internados nesses hospitais regionais e mendigando um atendimento aí na tão famosa regulação. Porque eu recebo de gente me pedindo ajuda, e olha que eu não tenho nenhum poder político, viu? Os caras pensam que a gente quer ser conselheiro do CDT tem um poder danado. Aí me manda, João, estou com um parente morrendo aqui no Hospital Regional da Chapada, me ajuda aí, vê se transfere para Salvador. Então, esses indicadores também de o nível tecnológico de cada hospital regional é fundamental para a gente, inclusive, fazer governança com o governo, com o governador, para dizer a ele, olha, eu quero esse hospital da Chapada, esse hospital de Irecê, esse hospital de Barreiras, esse hospital de Guanambi, esse hospital de Santo Antônio de Jesus, com tal índice de investimento em tecnologia, a ponto de se tornar um hospital de alta complexidade, que as pessoas não precisam mais se deslocar para Salvador ou Feira de Santana, porque mesmo com todos os investimentos que foi feito nas unidades, dessas unidades, essa necessidade todos os dias é muito grande, muita gente morre na fila da regulação. Era esse o meu questionamento. Ok, obrigado, João. Vamos passar a palavra agora a Pedro Marcondes. Ladailza baixou aqui a mão, eu não sei se ela abriu mão da intervenção dela ou se ela... Bom, mas se ela quiser falar, a palavra está segurada. Pedro Marcondes é o próximo, por favor. Gostaria de dar uma boa tarde a todos, né? Sou aqui do município de Alagoinhas, do Núcleo Regional Nordeste, né? A senhora Joana traz elementos muito importantes que devem ser mais abrangidos aí nessa discussão, que é exatamente a atenção básica, né? Que alguns municípios não compreendem ainda, dona Joana,
a solução que pode ser dada a nível de atenção primária e não sabe como coordenar esse fluxo, né? A atenção básica ela tem uma resolução da problemática muito grande quando é feita de forma equânime, né? Ouvindo todas as instâncias, conselhos, administradores, os trabalhadores e, inclusive, os pacientes, né? A gente vê que a lotação, a regionalização que vai trazer as instâncias de saúde, a terciária e a secundária, acaba sendo extremamente ineficaz porque a atenção básica não consegue solucionar os problemas, evitando a enchente e acabando não proporcionando de forma mais resolutiva que os hospitais trabalhem, né? Como cirurgias eletivas, exames complexos. A gente está sentindo essa falta, essa discussão tem que ser ampliada na atenção básica, entendeu? Porque a gente consegue solucionar muita coisa e consegue não elevando o número de pessoas à procura das outras instâncias de saúde. Então, isso é uma problemática muito grande, porque a gente conseguir dar solução nos problemas a nível da atenção básica, fazer os encaminhamentos como devem ser feitos, de forma correta e coerente, como a senhora falou, é a porta de entrada. Mas muitos profissionais também, devido à falta de educação permanente, não conseguem transformar isso em um fluxo qualitativo e quantitativo. Tudo que a senhora trouxe aí foi muito importante, é importante, mas os municípios têm que se debruçar em cima disso aí para poder fazer funcionar a regionalização e a rede de assistência à saúde, que hoje é falha, e essa falha parte da atenção primária, que não consegue solucionar seus problemas, que pode avançar muito. Então, acho que nesse contexto de regionalização, a gente tem que trazer a atenção primária mais resolutiva, entendeu? Meu questionamento é esse só mesmo aí, mas o que a senhora trouxe para a gente é importante e o caminho é esse mesmo aí. E só para concluir também, né, a gente tem como quantificar através de tecnologias. A gente sabe que os agentes comunitários eles têm que estar trabalhando com a SUS territorial. É um programa do governo federal que ele consegue ser vinculado ao PEC, aquele PEC que os enfermeiros e os médicos trabalham. Então, a gente consegue, de fato, quantificar e qualificar esses pacientes para encaminhar para outras ciências ou para a rede de assistência à saúde, e o que não acontece. Então, a gente tem que melhorar a atenção básica para que essa regionalização aconteça de uma forma gradativa e venha acrescentar mais saúde para a população. Ok, obrigado, Pedro. Carla Costa, próxima inscrita. Depois a palavra volta para a Joana. Carla, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Carla, sou de Una, faço parte do território Litoral Sul. A minha dúvida é como ficou a divisão, já que agora vai ter a Policlínica de Ilhéus e a gente está mais próximo de Ilhéus, que tem antes a gente ficava na de Itabuna, né? Como ficou a divisão do território, que eram 26 municípios? Obrigado, Carla. Não temos aqui mais inscritos, então eu devolvo a palavra à Joana para responder as ponderações aqui que foram apresentadas. Peço ao Pedro e ao Pedro que baixe a mãozinha ali só para facilitar nossas vidas. Então, primeiro a João Alberto. João Alberto o Marcos, que é o nosso presidente do Conselho Estadual de Saúde. É verdade que na região, como no ente federativo, e a Lei 8.142, que é o que transformou a participação da comunidade em forma de controle social no SUS, ela define conselho nos 3 entes federativos, Estado, município e União. E a região, como ela não é ente federativo, não tem legislação sobre a formação de conselhos regionais, a não ser os conselhos distritais indígenas, que eles têm uma conformação diferenciada. Hoje, há uma discussão premente no país sobre a governança desse território chamado macro-regional e que o controle social esteja envolvido. Dia 15 agora, Marcos já
puxou pelo Conselho a discussão. Nós também, no Estado, junto com o COSEMES, vamos puxar uma discussão em todos os territórios para a gente ver como conformar essa governança macro-regional, exatamente com o controle social também participando. Então, essa é uma discussão, João Alberto, que está na ordem do dia. A Conferência Nacional, a Conferência Estadual, chamou como diretriz essa possibilidade, e há movimentos no país inteiro, e no Ceará já tem uma experiência. O Ceará já tem o Comitê Regional de Saúde, onde o controle social está presente e é ligado ao Conselho Estadual. Nós estamos, inclusive, buscando experiência em outros estados. Fizemos recentemente um seminário que o Ceará veio contar a experiência, mas existe, no momento, vontade do COSEMES, que são os secretários municipais, vontade do Estado e vontade do Conselho Estadual de discutir e dar materialidade a essa forma de participação do controle social nas macro-regiões de saúde. Sobre a policlínica, as policlínicas, João Alberto, elas compreendem uma ou duas regiões de saúde. Como vocês se aproximarem da policlínica é através da Assembleia de Prefeitos. Toda a decisão que acontece na policlínica, ela é por decisão de Assembleia de Prefeitos consociados. A policlínica tem um conselho consultivo, que são os secretários municipais dos municípios consociados, que, como por região, no geral, superpõe a CIR, que é aquela Comissão Intergestora Regional. Então, essa é a forma de vocês se aproximarem, através da Assembleia de Prefeito. Os consórcios têm... A Assembleia de Prefeitos, no geral, é bimensal, de 6 em 6 meses tem a geral de prestação de conta, são os municípios consociados, e o Estado tem uma representação. No caso, o Nelson Portela é o que representa o Estado, e eu sou a suplente dele, eu tenho ido muito às Assembleias de Prefeito, é onde pode ter essa aproximação. Quanto à tecnologia dos hospitais regionais, João Pedro, tem um movimento grande do Estado. Havia no plano de governo, primeiro governo do Rui Costa, o projeto que tinha no PPA Saúde Mais Perto de Você, que foi esse projeto que colocou as 23 policlínicas e realmente colocou infraestrutura de média tecnologia mais perto do cidadão, e os hospitais regionais. Esses hospitais regionais estão pensados com um nível de tecnologia que seja resolutivo no território. Mas, João Alberto, é complexo essa questão. E passa, João Alberto, principalmente pela disponibilidade de especialistas médicos. É bastante complexo. O Brasil, inclusive, isso é nacionalmente, o Ministério está fazendo um movimento imenso agora com as residências médicas. Acredite, já tem cirurgia eletiva em menor quantidade por falta de anestesistas. Não existe anestesista formando o suficiente para dar resposta ao aporte tecnológico. Não é só isso, é várias questões, mas a questão da disponibilidade, olha, é recente. A região de Guanambi fez um movimento grande, todos os prefeitos veio com a secretária aqui para a questão das cirurgias de neurologia. Não existe neurologista para operar. Você tem uma ideia, o neurologista que opera no Hospital de Guanambi, ele vai de avião, uma vez por semana, operar no hospital, e ainda tem que ter colegas que não são neurologistas, que aceitem ficar acompanhando o paciente, porque ele opera e no outro dia ele retorna para Juazeiro. É extremamente complexo a questão da disponibilidade de especialista médico. As policlínicas, então, esse eu vivo muito diretamente, as policlínicas foi preparada para ter reumatologista, para ter angiologista, não tem, porque não tem o profissional para contratar. Há uma certa história de que é por causa do salário.
o mesmo salário que ele ganha como PJ, porque ele vai para um hospital e dá um plantão, ele ganha por 10 horas, 12 horas na policlínica. A questão é que são poucos, e aí ele escolhe, é melhor para ele passar no hospital 12 horas, no lugar só, e de lá ir para um outro hospital, e daí sair para o consultório dele. Então, assim, a disponibilidade de profissional médico é uma questão importantíssima. O Estado, João Alberto, tem tentado colocar o máximo que pode tecnologia, haja vista os UNACOM, que são unidades especializadas em oncologia. Para você ter ideia, o NACOM de Irecê foi inaugurada, mas não tem quimioterapia ainda, porque precisa de oncologista, precisa de profissional especializado. Então, esse é um desafio. O governo do estado tem tentado equipar os hospitais regionais de forma de que dê uma certa suficiência. E a outra coisa é organizar a regulação. Tem um movimento agora forte de tentar regionalizar a regulação. Inclusive, a região sudoeste será a primeira que vai sofrer uma intervenção de tentar melhorar esta fila da regulação, que também é complexo. É muito complexo porque o paciente vai para um hospital que tem tomografia, às vezes tomar uma medicação. Toma uma medicação que é cara, que o hospital municipal não tem. Então, ele está ocupando num hospital que tem tomografia uma vaga onde ele podia estar no hospital municipal. Então, todo esse movimento, o governador está pedindo pressa, porque foi promessa de governo dele, ele está com vontade de melhorar a questão da regulação, mas é complexo. Quanto a Pedro, é isso mesmo, Pedro, o manejo na atenção básica aliviaria, inclusive, a regulação, quantidade de paciente que agravaria. Se você for numa urgência, numa UPA, tem uma quantidade interessante de pacientes que na classificação de risco é verde, ou seja, paciente que não é urgência, que deveria não estar na UPA, mas que a atenção básica não maneja, não se propõe a manejar com aquele paciente, ou por falta de qualificação dos profissionais, que é uma coisa que tem se buscado muito, ou porque existe um contrato de 40 horas que não cumpre, porque um monte de questões que a atenção básica não é resolutiva. Quanto a Carla é assim, a Policlínica de Ilhéus, ela vai agregar 10 municípios que vêm de Itabuna. Eu não sei aqui de cor, Carla, se Una foi, eu sabia os 10 de cor, eu não sei. A Policlínica de Ilhéus está pensada para inaugurar a partir da segunda quinzena de novembro, o governador vai decidir quando inaugura, e 10 municípios que eram da região de Itabuna vão estar na região, já se consorciaram para a região de Ilhéus. Eu não me lembro se Una está, desculpe a falha de memória, mas posso mandar para Luiz depois a lista dos 10 para ver onde está. E esses 10 municípios vão passar a ser atendidos pela Policlínica de Ilhéus. Eu não sei se Una está. Me desculpe, a memória não. Então é isso, Luiz. Acredito que no que eu podia já respondi. Ok, temos mais um inscrito aqui da segunda rodada, que é a Magali Cedro. Então, passo a palavra para a Magali. Se alguém tiver alguma dúvida, levante a mãozinha agora ou ficaremos para a próxima. Magali, por favor. Boa tarde a todos novamente. E a Joana, quero também parabenizar pela explanação, muito bons esclarecimentos, que até tem me forçado, entre aspas, permanecer aqui na sala. Mas, infelizmente, eu terei que sair, que eu estou com uma outra demanda, né, como eu disse aqui no início da reunião. Bem, Joana, eu não sei, como eu falei também, né, eu estou com um problema muito sério com a internet aqui na região desde sábado. Consequência das chuvas e dos ventos, né, fortes que nós tivemos. Por isso, não abri a câmera. E também está assim, falhando muito. Eu não sei se foi dito aqui, mas é uma dúvida que eu tenho.
e uma preocupação também. Essas policlínicas, elas serão geridas em tudo, né? A questão de contratação de profissionais, de pagamentos, compra de insumos pelo Estado, ou vai seguir os mesmos trâmites e lógica que está tendo agora com os hospitais, como Costa do Cacau é gerido por uma empresa, né? Aqui na minha cidade, Tororó, a Fundação Maternidade Tororó, por uma outra empresa, e a José Silveira, que é a maior em Tapetinga, por uma outra empresa. Bem, qual é a minha preocupação? É porque eu percebo uma diferença, né, na gestão dessas 3 unidades, né? Umas melhores, outras deixando muito a desejar. E acontece também, aqui é muito sério o que eu vou falar, inclusive eu não assino, porque são informações que a gente recebe das redes sociais, mas as pessoas assinam, né, e se comprometem em fazê-las. Por exemplo, uma instituição é gerida por uma determinada empresa, né, que ganha a licitação para tanto. E ganhou também em um outro território. Então, o que está acontecendo com a regulação aqui? Se você está internado em uma determinada instituição, né, de saúde, ela fica protelando a regulação para que vá para uma outra instituição que seja gerida pela mesma empresa. Então, eu tenho essa preocupação aqui com as policlínicas, né? Que é, na verdade, saber quem é que vai gerir essas policlínicas. Espera aí um pouquinho, temos o segundo e derradeiro inscrito, Giovanni Freitas, nosso ADT lá na Bacia do Paramirim. Então, da fala de Giovanni, eu vou estar encerrando as inscrições. Giovanni, por favor. Primeiro, saudar toda a equipe aí da CEPT, CEPLAN, do Denis, demais, os colegas, também Joana, Angélica, né? Eu penso que a gente do território, a gente precisaria de momentos como esse, com as organizações e, sobretudo, os usuários da saúde. Por que eu digo isso? Porque há muitas divergências de informações na base que muitas vezes poderia ser sanada a partir das informações que a gente tem num contexto, eu diria assim, geral e oficial. E isso eu tenho certeza que uma vez a gente dinamizando esse debate na base, para que as pessoas saibam de onde os programas vêm, quais suas finalidades e também a capacidade e a capitalidade que eles têm de abarcar as necessidades da população, para a gente fica muito mais fácil a gente buscar soluções conjuntas. Lembro muito da questão da construção agora do PPA, e muitos se divergem das informações que se tem nos municípios, ou que se recebe nos municípios, em função daquilo que a população sabe, do que eles sabem. E isso dificulta demais o trabalho, muitas vezes, até da própria política em si, porque quanto mais a gente tem pessoas informadas e informadas da forma correta dos programas e projetos que estão em andamento, e aí a gente fala da questão da saúde, que é uma questão assim, extremamente prioritária, a gente vai ter pessoas nos ajudando a gerir os processos. Penso que momentos como esse, a gente pode estar criando nos territórios, para que a gente envolva não só o secretário de saúde. Muitas vezes a gente percebe que a saúde ela é como se tivesse uma caixa com um cadeado nos municípios. Às vezes a gente não consegue informações, às vezes consideradas, às vezes até simples, às vezes prioritárias, porque os municípios às vezes se fecham em passar essas
informações de como que estão os programas, como é que está sendo atendido, principalmente quando a gente vai para a escuta do PPA. Então, os colegas que estão aí acompanhando devem ter pegado muito isso, e eu acho que a gente criar momentos como esse, Joana, para a gente colocar a sociedade para entender, de fato, os programas, as ações e os resultados que se busca em cada uma delas, o formato de gestão, por que tem que ser daquela forma, o porquê que é necessário trabalhar dentro de um contexto, né, de responsabilidade, de aplicação, né, de um sistema de transparência. Isso facilita muito para a gente que está na ponta, né? Nos territórios, a gente tem muita dificuldade de tratar das questões de saúde, justamente porque, às vezes, as informações elas não são passadas. E a população ela não fica sabendo realmente do que está acontecendo, e, às vezes, julga o gestor, julga os gestores, julga os programas, por ser ineficiente, que, às vezes, não sabem exatamente qual é a capacidade que eles têm. Então, concluindo, é um pouco nessa direção. Eu acho que a gente, quanto mais a gente dinamizar a informação e a informação da forma correta, mais pessoas a gente vai ter aderindo ao processo e ajudando a gente nessa condução e nesse diálogo junto à política territorial, junto à política de saúde como um todo. Muito obrigado. Ok, obrigado, Giovanni. Nesse meio tempo, Helder baixou a mão e Ladailza levantou a mão. Então, Helder, Luiz, você... me permite. Pronto, então acho que Helder baixou a mão, mas ele deseja manter a disposição de falar. É o próximo inscrito, depois Ladailza. Pronto. Bem, na verdade, eu sou Helder, eu sou sanitarista do Núcleo Regional de Saúde Norte de Juazeiro, né? Em primeiro lugar, agradecer o convite para a participação e parabenizar a Joana. É sempre uma honra ouvir e aprender com Joana. A gente trabalha na mesma secretaria, né? Eu trabalho no território, na macro-região norte, e Joana no nível central, mas, Joana, você é excelente, eu sempre aprendo muito contigo, e o que Joana traz, e também só contribuindo um pouco, na saúde, na Secretaria de Saúde, a gente vê, assim, na verdade, uma verdadeira revolução em relação a investimentos, né? A nossa secretária, o nosso governador, ele está sempre atento, né? E sempre nós podemos ver vários investimentos que estão sendo realizados na área da saúde, e realmente a gente precisa ter essa integração com as outras áreas, e como o colega anterior mesmo estava falando, ter essas discussões e aberturas para que a população, para que as outras áreas, outros setores possam participar e vivenciar e ver quais são esses investimentos, o que está acontecendo de fato na saúde. Nós estamos vendo aí uma enxurrada de investimentos no âmbito hospitalar, no âmbito da atenção básica, da vigilância em saúde, do CIEVES, enfim. Então, são várias coisas novas, vários investimentos que estão sendo realizados, e isso tudo, claro, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, era só uma contribuição, dizer que nós, do Núcleo Norte, estamos disponíveis. Dr. Pedro, que é o coordenador geral do Núcleo, também está atento, está envolvido. Nós participamos com vocês também do PPA aqui em Juazeiro, então estamos aqui para contribuir com o que precisar. Então, obrigado, Joana, e estamos aqui, precisando, é só chamar. Obrigado, Helder. Por fim, mas não menos importante, Ladailza Teles. Boa tarde a todos e todas. Ladailza, coordenadora do colegiado CODETE Território Metropolitano. Dizer da importância desse momento, né, dessa explanação, mas a gente sente a necessidade de que essa explanação também seja feita com o núcleo diretivo e até o próprio colegiado do CODETE Território Metropolitano, para que a gente pudesse, né, conversar sobre essa explanação dentro do próprio colegiado e do núcleo diretivo. Então, gostaríamos que fossem nos passados esses slides que foram apresentados aqui, e também qual a possibilidade do mês que vem vocês virem, a senhora vir, né, Joana,
para fazer essa explanação na reunião do núcleo diretivo e a gente pudesse conversar mesmo sobre como está se dando essa territorialização da saúde dentro do território metropolitano de Salvador. Obrigado, Ladailza. Senhor doutor Ronaldo Carneiro, aqui, utilizando da prerrogativa da Barba Branca, se inscreveu, tá, por último aqui, mas como também eu estou nessa casta dos Barba Branca, certo? Eu vou passar a palavra para ele em respeito à Barba Branca. Ronaldo, por favor. Boa tarde a todos. A minha fala aqui é só como se fosse uma sugestão que isso seja feita também com os secretários de saúde dos municípios, dentro do território, através já das reuniões do CMSDS, porque a gente fica sem essas informações de saúde, que é uma obrigação deles também, não é só do Estado. Que eu vou levar até a coordenação do nosso território para que a gente esteja fazendo essa cobrança da presença desses secretários de saúde também para nos informar dentro das nossas entidades, que é o CMDS, que é a entidade do Conselho do Município, e até o CODETER. Então, minhas palavras são essas. Obrigado a todos aí. Foi muito bom essa apresentação e cada vez a gente aprendendo mais conhecimentos. Obrigado, Ronaldo. Joana, é com você. Primeiro, Carla, há um colega aqui me mandou no zap, Una vai para a Policlínica de Ilhéus, sim, viu? A população de Una será atendida na população de Ilhéus, na Policlínica de Ilhéus, quando inaugurar. Obrigada. Segundo Magali, a Policlínica, ela é uma unidade gerida por consórcio. Ela é uma unidade onde os municípios e o Estado se consorciam, é um consórcio interfederativo com o Estado e o município. O custeio da policlínica, ela custa hoje, era 40%, 60%. Recentemente, o governador colocou que o Estado coloca 50% e os municípios 50%. Este recurso é do custeio da policlínica. Os profissionais da policlínica, eles são contratados por seleção pública. Neste momento, tem um edital aberto para a Policlínica de Ilhéus. A Policlínica de Ilhéus tem um edital aberto feito pelo Cefet. Quem entrar no site do Cefet vai encontrar o edital para os servidores, os funcionários que vão trabalhar na Policlínica de Ilhéus. Então, as 24, agora com Ilhéus vão ser 25 policlínicas, elas são por forma consorciada. Tem 2 policlínicas em Salvador, elas operam com outro perfil de atendimento e essas 2 de Salvador são geridas pelo Estado. Mas as policlínicas regionais, elas são geridas por forma consorciada, o escritório do consórcio faz a gestão direta. Giovanni falou do PPA, falou de aproximar do controle social, concordo plenamente com você, Jeane. O Conselho Estadual de Saúde vai fazer um movimento grande de discutir nas macro-regiões. Tem macro-região que absorve 1 ou 2 territórios no desenho de vocês. Aí, na época, eu vou conversar um pouco com o Marco de fazer esse convite para todos os territórios que tiverem parte da macro. E aí já vou para a questão do Ronaldo. Ronaldo, você está certo. Os secretários municipais, enquanto agentes públicos, eles têm que atender a chamados, sim, de colegiados para explicar os dados. Então, essa é uma perspectiva boa mesmo. Eu não te digo que acho que vocês podiam se aproximar da CIR, que é a Comissão Intergestora Regional. O problema é que nem sempre uma CIR superpõe exatamente o território. Então, às vezes, tem região nossa que engloba 2 ou 3 territórios. Mas é interessante se aproximar da CIR e o inverso também é verdadeiro, é vocês fazerem
convite, que eu não vou dizer convocação, porque nós não temos esse poder de polícia de convocar, mas convidar, vocês convidarem sim os secretários para eles irem ao território, os secretários e também os diretores de grandes hospitais, sejam eles públicos, privados, que vá no conselho de vocês explicar qual é o perfil do hospital, como é que ele atende, como é que é o acesso ao hospital. Isso é interessante também. E o demais é o Elber, meu colega, Helder, desculpe, Helder, meu colega do norte aqui, muito amigos, a gente trabalha muito tempo junto. Claro que há anos, mas não tanto quanto os meus, porque os homens falavam da barba branca, meu cabelo também é todo branco. Então, é toda a turma dos grisalhos. E o Helder não é tão grisalho, mas é meu amigo há muitos anos. Então, assim, muito obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que Luiz já encerrou as inscrições, não é isso, Luiz? Muito obrigado pelos convites. Espero que me coloco à disposição. A apresentação está disponível, sim. Na última tela tem o telefone do meu setor aqui. E estou disponível, inclusive, para vocês ligarem, fazerem perguntas. Oi, Joana, estamos aqui e sou muito, muito próxima a trabalhar com os territórios, com as pessoas dos territórios, gosto muito da ideia. Obrigado mais uma vez, Joana, em nome da Secretaria do Planejamento e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial. Queria agradecer a sua disponibilidade. Me parece que avançamos em algumas questões aqui do que diz respeito à aproximação entre as políticas públicas de saúde e os colegiados territoriais e suas representações. Acho que tem uma questão interessante aqui que foi colocada tanto pela Joana como pelo Helder, é que a estrutura pública de saúde está disponível ao diálogo, agora ela tem que ser provocada. Então, não dá para... nessas questões, acabo sendo bem assim, assertivo, talvez até por ter vindo dos movimentos sociais, e está na hora de bater na porta das organizações, ao invés de dizer, o diálogo é necessário. O diálogo é necessário, manda um zap para o núcleo marco territorial, manda um zap para o gabinete do prefeito, diz, galera, nós queremos discutir. Constrói uma pauta, certo? Não pode ser uma conversa só para conversar, tem que ter uma pauta, certo, bem estruturada, e vamos estabelecer, certo, esse diálogo. Me parece que, do que diz respeito à participação social, a própria apresentação, ela já tem algumas pistas de iniciativas que podem ser tomadas. Acho que é interessante, Joana, vamos ver depois como é que a gente constrói isso, de uma aproximação entre o CDT e o Conselho Estadual, certo, de Saúde. A gente tem que construir um modelo meio que matricial, certo? E temos que entender também que, na medida que os colegiados territoriais se colocam, e legitimamente se colocam como representações, como espaços de controle social, mas existem também os conselhos municipais de saúde, conselho estadual de saúde, e nós não podemos não reconhecer, certo, esses espaços. Então, que nós temos, o nosso papel aqui não é fazer uma disputa de protagonismo de controle social, mas muito pelo contrário, aproximar as várias esferas, instâncias disponíveis. Então, nós vamos estar colocando, vamos ver aqui, Sérgio, eu estou falando aqui, Sérgio está me escutando aqui ao lado, a apresentação, nós vamos buscar colocar no site da Secretaria do Planejamento, vamos estar disponibilizando, como vocês receberam o link por algum contato nosso, vocês vão receber também a apresentação pelo mesmo caminho que receberam o link para estar presentes nessa atividade. Certo? A mesma coisa, a gravação ela já é mais pesada, vamos ver aqui, sei lá, se no YouTube da CEPLAN a gente deixa ela lá disponível e manda o link para todos vocês também. Ok? Então é isso, agradecer mais uma vez a Joana, deixar as palavras finais, certo, para ela como nossa convidada e torcer para em breve nós termos outros momentos como esse. Obrigado, Joana, certo? Você teve a oportunidade de participar da primeira atividade do grupo de
trabalho interinstitucional. Espero que seja a primeira de muitas atividades como essa. Então, deixo a palavra para as suas considerações finais. Não, assim, agradecer o convite, agradecer a presença de vocês. Eu me senti muito bem, muito confortável de estar dialogando. Na verdade, é um diálogo que a gente está fazendo. Essa troca é que nos faz crescer, é que nos faz militar, e nós, do SUS, temos, assim, quem optou por militar no SUS, tem a questão do controle social com muito apreço. Então, assim, nós gostamos muito dessa convivência, não temos nenhuma dificuldade de estar junto, de estar construindo junto, então, me coloco à disposição toda vez que for possível. O convite de Ladailza para ir à região metropolitana, Ladailza, me disponho, sim, faz o contato, tiver agenda, quer dizer, tenho sempre agenda, né? Basta só a gente, não tenho dificuldade, não. Muito obrigada pelo convite, me disponho, e é isso. Muito obrigada, Luiz, pelo convite.